paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão, né, para responder mais uma questão protestante, né, a salvação pelas obras. Aliás, né, antes de eu continuar, eu quero esclarecer que o protestante que acredita que o católico crê, né, que só precisa fazer boas obras para ser salvo, ou ele é ignorante ou ele é trapaceiro. Né? Não tem outros dois caminhos. Só para esclarecer isso. Né? Então você coloca aí, você é ignorante ou trapaceiro, se você for protestante acreditar nisso. Então me mandaram esse artigo, Catolicismo, Salvação através de boas obras. Né? Então o que acontece? O cara bota, já começa assim. Para ser salvos, a doutrina católica ensina que devemos continuamente praticar boas obras. Então ele pega um trecho do catecismo e fala: contudo, não se salva, embora esteja incorporado na igreja, aquele que, não perseverando na caridade, permanece dentro da igreja com o corpo, mas não com o coração. Está lá no catecismo da igreja. Então, o que é o raciocínio disso aqui do protestante? Né? Primeiro, que ele acha que ele pode ficar dentro do corpo de Cristo e viver na sacanagem, na sem-vergonhice, né? Ferrando com a vida dos outros. Porque ou ele não entendeu o que está escrito aqui, né? Como eu falei, ele é ignorante, ou ele é picareta. Ele quer ver o mal dos outros, porque o texto é incrivelmente claro. Né? E aí o cara continua um monte de baboseira. Né? Eu fico impressionado, é que nem o protestante acredita nisso. O protestante ele tem uma fé que é só de boca. Ele censura o católico, que está falando que para ser um bom cristão tem que praticar boas obras. Né? E engraçado que quando ele sai do catolicismo, ele fala que ele era que ele bebia, que ele era adúltero, mulherengo, ladrão, drogado, filho de Satanás. Né? Aí ele largou o catolicismo porque ele estava no erro. Se não precisa largar isso tudo, por que ele então abandonou e se tornou protestante? É óbvio que isso é o quê? Mais uma mentira protestante. É o dogma de fé desses protestantes que falam essa baboseira. É mentira. Acabou. Eu quero saber aonde é que a Igreja Católica mandou pecar. Se ele falar que a Igreja Católica é a favor de adultério, bebedeira, desse monte de coisa, ele não pode falar que a Igreja Católica diz que é para se perseverar na caridade. Quer dizer, contradição também faz parte do protestantismo. Então o que acontece? Primeiro, né, ele censura que nós estamos perseverando na caridade. Ora, mas a própria Bíblia fala que Cristo, somos obras em Cristo para praticar boas obras. Se você não pratica boas obras, se você não tem caridade, desculpa, mas você não está no corpo de Cristo. Porque o próprio Paulo fala, e aqui já era para acabar com a solafite de uma vez por todas, se eu tivesse fé a ponto de transportar montanhas e não tivesse caridade, eu nada seria. Coríntios 13, 1:3. Quer dizer, se o cara permanece, né, nessa ideia criticando a Igreja Católica, por quê? Porque ele faz parte do capeta. Isso é coisa do capiroto. Outro ponto, né, que ele fala, né, que para ser salvo é preciso ser batizado. Ora, a gente não está falando nada diferente da Bíblia. Paulo diz que pelo batismo a gente participa da morte e ressurreição de Cristo. E somos enxertados nele e nos tornamos corpo da igreja. Fazemos parte do corpo místico da igreja. E herdeiros do céu. Se você não acredita na Bíblia, beleza. Aliás, como o Cris Macabeus fala, né, o protestante diz que a única coisa que ele acredita é na Bíblia como autoridade. Mas nem tudo que está na Bíblia ele acredita. Jesus Cristo falou que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, mais uma vez, o protestantismo, né,
Ele anula a Sagrada Escritura com as tradições satânicas dele. Ponto final. Porque para mim isso é tradição satânica. Acabou. Ele esquece que em Atos 2, 38 e 39 fala que o batismo perdoa os pecados. Que Tito 3, 5, que Jesus Cristo nos salvou mediante o batismo da regeneração e da renovação. Que nós somos lavados pela água purificadora do batismo. Hebreus 10, 22. E 1 Pedro 3, 21. O batismo nos salva. Por quê? Porque através do batismo nós participamos da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não acredita que o batismo salva, então o problema é seu. Entendeu? Eu, como católico, leitor da Bíblia, eu acredito. Né? E aí ele fala, não, que tem que ter vários sacramentos. Gente, olha, eu sempre falo, santidade é uma realidade eclesiástica. E eu falo aqui dentro da Igreja Católica. Eles são forjados dentro da Igreja. Agora vocês que são separados, vocês negam o próprio Cristo que fala, só para citar aqui um sacramento, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Se você não entende isso como Eucaristia, meu amigo, desculpa, mas né, é aquela coisa, ou você é ignorante, ou você é canalha. Não tem outro caminho para você. Né? Deus tenha piedade da sua alma. Aí o cara, ele começa a entrar, olha a ignorância do cara que escreve um artigo, né? Que ele começa a misturar obras da lei, né? Que ele bota, a salvação vem da fé, nunca em boas obras. Aí ele cita Romanos 3, 28, que fala de obras da lei. Olha, o cara é de uma ignorância tal, que ele cita Romanos 3, mas ele não cita Romanos 2. Que Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. Paulo já no começo de Romanos já diferencia obras da lei e boas obras. Obras de caridade. Mas por que o cara não lê isso? Dê a sua opinião, por que eles não leem isso? Pô, é claro que eles ignoram completamente a carta de Tiago. 1 Pedro 1,17, que Deus, né, julga cada um segundo as suas obras. Porque a justificação, ao contrário que os sustentam os protestantes, não é uma operação automática, pela qual Deus judicialmente nos declara santos, e sim um processo lento e gradual em que o Espírito Santo nos torna de fato santos e justificados. Tem que desenhar para os caras? Tem. E tio Cláudio desenha. O que acontece? A graça divina no catolicismo é uma ação eficaz que nos transforma de verdade. Por isso é que nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. No protestantismo eles não querem conhecer a verdade. Então o que é a graça? É algo que cobre como uma capa os pecados deles. Então eles estão completamente fora da verdade. Completamente fora de Cristo. Né? O homem, né, não pode ser erroneamente, como ensinava Lutero, né, pecador absoluto. Né? Deus não dá aparência de justificação, ele justifica. O protestantismo diz, você tem aparência que você é santo, aparência que você é justificado por Deus. Ora, então você tem aparência que você foi salvo por Jesus Cristo. Porque o que fala a Bíblia é que Jesus Cristo nos justificará e tomará sobre nós as nossas iniquidades. Para que a gente se torne justiça de Deus e não que a gente tenha aparência de justiça, como faz o protestantismo, que são como fariseus, que eles inventam história. Vocês vejam como eles deturpam a palavra de Deus. E Paulo fala para a gente trabalhar na nossa salvação. Conservar para que ninguém tome a nossa coroa. A Bíblia fala isso. João fala isso no Apocalipse. Para a gente perseverar na fé. Né? Então esse negócio de uma vez salvos para sempre, é coisa do capeta. Acabou. E aí o cara, ele não consegue
né? Ele não consegue entender obras da lei e obras da caridade. É uma coisa assim tão idiota, que pelo amor de Deus. Né? Aí ele bota que a gente é filho, vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Mas você só se torna filho de Deus, como eu já li anteriormente, através do batismo. É quando você nasce da água e do Espírito. E aí, gente, olha que coisa legal. Ele vai comparar a tradição dos fariseus, que não lavavam as mãos, né, com as tradições católicas. Né? Então, para ele, olha só o que o cara bota. Né? Que tragédia, colocando tradições acima da palavra de Deus, os fariseus certamente rejeitando o mandamento de Deus. Jesus também acusou os fariseus de invalidar a palavra de Deus pela própria tradição. Só que é o seguinte, né? Eu acho assim, que lavar as mãos não é praticar boas obras. Tomar banho talvez seja praticar uma boa obra, porque você não fica fedendo do lado do cara. O cara não sabe nem o que é uma boa obra, uma obra de caridade. Por isso é que Lutero, no final da vida dele, falou: os meus seguidores não praticam a caridade do Evangelho. E aí o cara fala que a gente coloca a tradição, né, da igreja acima da palavra de Deus. Quer dizer, pelo amor de Deus, ele não sabe nem o que é a tradição da igreja, que está lá em 2 Tessalonicenses 3,6. Né? Que a gente recebeu uma tradição apostólica. E eu quero saber onde é que a gente diz que a tradição está acima da palavra de Deus. Porque o que está no catecismo, e se ele começou falando do catecismo, eu pressuponho que honestamente ele tenha lido. Ele pode não ter entendido o que estava lá, mas para ele fazer uma crítica sobre, ele tem que ter lido. Porque lá diz que a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério estão no mesmo nível de igualdade. Um não existe sem o outro. Mas, volto a ressaltar, a Bíblia fora da Igreja Católica, fora da tradição do Magistério, ela é menos que papel higiênico. Porque você vê como é que para num bosta desse. Acabou. Não tem outro jeito para falar isso. Né? E o cara volta de novo, obras da lei, não sabe o que é obra da lei, não sabe o que é obra de caridade, não consegue diferenciar isso. Né? E olha como é que o cara não sabe ler. Né? As palavras de Jesus a respeito de boas obras. Né? Olha como é que o cara não sabe ler, gente. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados, Senhor, não fazendo, botar o demônio para fora, né? A gente não fez milagre. Está lá em Mateus 7,21. E pior que o cara bota Mateus 7,23, é um analfabeto. Por que os caras não entraram? Jesus Cristo fala porque eles praticaram mais obras. Então, na verdade, ele quis criticar as boas obras e deu um tiro no pé, porque é um analfabeto. Está comprovado aqui. Se ele não é analfabeto, desculpa, ele é picareta. Porque eu não consigo entender uma pessoa que lê um texto desse e não entende. É aquela coisa que eu falo. Português para protestantes. Se tivesse um cursinho de português na escolinha demonical, meu irmão, não ficava um. Não ficava um. Acabou. Então ele já começa o texto, como eu falei, falando um monte de abobrinha, né? Não sabe porcaria nenhuma. E só fala besteira, cara. Aí ele depois bota aquele que não crê é julgado. Né? Cara, é um monte de baboseira, ele não sabe nem o que é acreditar em Jesus Cristo. Porque acreditar em Jesus Cristo é isso aqui que ele está fazendo. Acabou. Quer dizer, aquela coisa, o protestante ele pega um versículozinho e já monta uma doutrina completamente estapafúrdia. É a conclusão que eu chego. Cara, pelo amor de Deus, fecha essa sua igreja,
tá? Faz um cursinho de português mínimo e leia o Catecismo da Igreja Católica com honestidade, tá? Então, né, paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.